Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias comigo em Gênesis, capítulo 3. Chegamos ao capítulo 3 deste livro e faremos a leitura do verso 1 até o verso 7. Gênesis, capítulo 3, do verso 1 até ao 7º verso deste capítulo. Assim diz a palavra do nosso Senhor. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então, a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos e, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Amém. Os irmãos podem se assentar. Oremos, meus irmãos, mais uma vez ao nosso Deus. Nosso Senhor, nosso Deus, a Tua palavra será exposta, Senhor, neste momento, e o Teu povo está aqui diante. Peço-te, Pai, que neste momento o Senhor me use para a glória do Teu nome, na pregação da Tua palavra, na exposição desta breve porção da Tua Escritura, que a Tua palavra seja exposta com fidelidade, que a Tua palavra seja exposta com clareza. Usa-me, Senhor, apesar das minhas dificuldades e debilidades. Usa-me, Senhor, para a glória do Teu nome. Na exposição deste texto, Pai, que revela a queda do homem, a nossa queda, e que aponta para a raiz, a fonte, a causa de toda a corrupção que o mundo experimenta hoje, de toda a corrupção que o mundo inteiro sofre, que nos mostra a razão de todas as nossas mazelas, enfermidades, sofrimentos, discórdia, perversidade. Ó Senhor, a Tua palavra nos mostra isto. Usa-me, Senhor, neste momento para a glória do Teu nome e que todos aqueles que aqui estão possam atentar à pregação da Tua palavra. É o que eu te peço, ó bendito Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Teu bendito Filho. Amém. Estamos, meus irmãos, diante da porção da Escritura que vai nos apresentar uma mudança muito grande com o contexto das porções anteriores que nós vimos aqui. Este texto que nós acabamos de ler é um texto também que vai apontar para uma doutrina que é muito preciosa para todos nós que somos chamados calvinistas, ou de modo muito particular para uma área da teologia sistemática chamada soteriologia, que vai tratar sobre a salvação do homem. E este texto é um texto que certamente é também muito usado para falar sobre aquilo que nós chamamos, no primeiro ponto dos 5 pontos do calvinismo que nós sustentamos, chamada depravação total. Esse texto, meus irmãos, nos revelará que o homem, tendo desobedecido o seu Senhor, não tendo atentado à ordem do seu Deus, tendo negligenciado as instruções do seu Senhor, ele quebrou o seu pacto, transgrediu a sua lei
entrou num estado de pecado e miséria e rebelião contra o seu Senhor. E que o homem então passou agora a ser totalmente depravado. Por que razão? Porque ele transgrediu o pacto, ele transgrediu a lei do seu Senhor. É um contraste, meus irmãos, muito grande de fato aqui. Dos textos anteriores para esta porção, nós vimos relacionamento perfeito entre o Senhor e as suas criaturas. O Senhor tendo criado todas as coisas e tudo muito bom. Tudo muito bom. Não havia mal ali. Não havia mal nos animais, não havia mal nas plantas, não havia mal algum no homem. Havia não somente um relacionamento perfeito e todo harmonioso entre Deus e as suas criaturas, mas como vimos na exposição no domingo passado, havia uma perfeita harmonia também entre Adão e as criaturas, entre Adão, o homem, e sua mulher, Eva. Relacionamento perfeito de pureza, de companheirismo, de amor, de serviço, de bondade, de graça. Meus irmãos, uma condição perfeita o homem experimentou. Uma condição perfeita o Senhor concedeu a este homem no jardim, o paraíso, o lugar onde o homem tinha um encontro todo especial e particular com o seu Deus. Plena e perfeita comunhão. Mas aqui nós chegamos então ao texto que vai nos apresentar logo de início, no versículo 1, mais a serpente. E apresenta-nos então, usando uma conjunção adversativa no início, apontando então para uma significativa mudança, um contraste gigantesco entre tudo aquilo que o homem estava experimentando antes e agora, uma nova seção, um novo estado, uma nova condição do homem, totalmente diferente daquela que ele experimentava anteriormente. Meus irmãos, este texto que nós acabamos de ler, assim como outras porções do livro de Gênesis, mas em particular os 3 primeiros capítulos de Gênesis, por muitas pessoas é considerado como algo estranho, alguns não consideram como um texto literal, um texto que nós devemos olhar e crer como uma verdade absoluta e inegociável, como uma verdade que nós devemos abraçar, sendo para nós um registro histórico verdadeiro. Muitas pessoas tentam negar isto. Mas as Escrituras nos mostram que nós devemos crer nesta história, na história que já expus nos versículos anteriores, bem como nesta porção que nós estamos lendo agora no capítulo 3. Há razões para crermos nisto. O próprio registro do livro, por fazer parte de um livro histórico, é mais naturalmente compreendido como sendo uma história de fato. Uma outra consideração que nós podemos fazer, indo de encontro à ideia destes homens que imaginam que se trata aqui de uma história que não é literal, não é real, é que o nosso Senhor Jesus Cristo considerava esta porção da Escritura, ou o livro de Gênesis, como histórico, e Adão e Eva como personagens reais. Personagens reais que de fato existiram, como nós podemos ver em Mateus capítulo 18, verso 4 até o verso 6. Quando o Senhor ali, ele vai citar Gênesis capítulo 2, verso de número 24, como tendo sido falado realmente por Deus. Desde o princípio os fez homem e mulher. Então Cristo era alguém que, nos ensinando, acreditava que este registro bíblico era histórico, fato, real. Se a narrativa da queda em Gênesis 3 não for um fato histórico literal, então o argumento do apóstolo Paulo em Romanos capítulo 5, do verso 12 até o verso 21, não tem sentido nem valor real. Por que razão? Pois Paulo ele vai admitir o caráter histórico da queda.
Como Romanos capítulo 5, versos 12 a 21, constitui uma parte essencial do argumento do apóstolo na sua epístola, nós não podemos deixar de considerar que, por ser a epístola aos Romanos, escritura inspirada e infalível, o registro da queda de Gênesis capítulo 3 não pode deixar de ser obrigatoriamente o registro de um fato histórico. São argumentos apresentados por Gerhardus Voss. Histórico. Se nós negarmos a literalidade de Gênesis capítulo 3, deve também lançar em descrédito as afirmativas de Cristo no Evangelho de Mateus, as declarações do apóstolo Paulo em Romanos, e seremos obrigados, consequentemente, a pegar toda a Escritura, então, e rasgar. Porque aqui está um fundamento para o resto da revelação de Deus, em especial quando se trata da revelação de Deus salvificamente, salvando o homem. Se não existia uma queda real, não existia também um Redentor real, uma salvação também não real, tudo então cai por terra. Nós, então, crentes fiéis, sérios, comprometidos com a verdade da Escritura, sustentaremos. Trata-se aqui de um registro verdadeiro. Tudo isto aconteceu exatamente como o texto aqui nos relata. Então, o versículo de número 1 nos diz: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse? É assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Então, como mencionei, é iniciado aqui um contraste. No verso anterior, vemos a perfeição de um relacionamento entre homem e mulher, sem qualquer tipo de interrupção ou problema. Não existia. Só existia harmonia e companheirismo perfeito. Mas neste verso, por outro lado, vemos a introdução de um ser estranho àquele relacionamento que estava tendo e existia entre Adão e Eva. Quem é introduzido aqui como um personagem estranho neste relacionamento agora? É a serpente. O texto vai dizer que então a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, entrou em uma conversa com a mulher. A serpente, diz o texto, era sagaz. Sagaz. No livro de Provérbios, a sagacidade ela está associada à sabedoria e é usada com um sentido positivo. Contudo, a sagacidade aqui deste animal, a serpente, ela é usada de um modo diferente. Nós não podemos ver a sagacidade como sendo necessariamente um problema. Não é algo inerentemente pecaminoso ser sagaz, esperto, sábio. Mas é um problema aqui. Por que razão? Porque a serpente vai se utilizar da sagacidade para fins malignos, para fins perversos, como o próprio texto vai nos falar. É interessante notarmos também uma outra coisa estranha. Não há somente a introdução de um ser estranho no meio do relacionamento entre Adão e Eva. Há também a introdução aqui de uma fala. Serpente que fala? Como assim? Mas é isto mesmo. O texto vai nos dizer: a serpente fala com a mulher. Mas você pode então pensar assim: como assim a serpente falar? Isso é estranho, a própria natureza de um animal, ele não fala, ele não possui cordas vocais como nós. Como ela pode ter falado então como a mulher naquela ocasião? Meus irmãos, isso só pode nos levar a concluir, inevitavelmente, que se trata de um fato. Se trata de um fato que não pode ser contestado. Que não se tratava de uma simples serpente na sua condição natural. Não era uma simples serpente.
você vê uma serpente real, mas ela não está agindo naturalmente ali. Era um dos animais criados por Deus, sim. O Senhor criou também os répteis, o Senhor criou a serpente, mas ela estava agindo de um modo realmente muito estranho. Aquilo talvez tenha até soado estranho diante dos olhos de Eva naquela ocasião. Este animal está falando comigo, como assim? Mas, meus irmãos, a razão da serpente falar de um modo totalmente antinatural naquela ocasião nos ensina a verdade de que ela era sendo usada. A serpente, ela estava sendo usada. E a revelação, a Escritura Sagrada, na sua progressividade da revelação, nos ensinará, no Novo Testamento, bem como no último livro da Bíblia, que esta serpente era Satanás. Era uma serpente literal, não era um holograma, não era uma ficção, não, era real. E então Satanás é quem a usa. Romanos capítulo 16, verso de número 20, vai apontar um pouco para esta realidade. A serpente, ela foi usada por Satanás. Mas de modo ainda mais claro, nós veremos em Apocalipse. E o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus seja convosco. E é interessante, aponta para Satanás aquele que vai picar, ou morder, como que o calcanhar do próprio Cristo, que Cristo é aquele que vai esmagar a cabeça da serpente, que é Satanás. Apocalipse capítulo 12, verso 9, é um texto também que vai falar acerca de quem é esta serpente, ou de quem possuiu a serpente naquela ocasião, no princípio. Apocalipse capítulo 12, verso de número 9, diz: E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. E ainda, em Apocalipse capítulo 20, verso 2, nós encontramos as seguintes palavras: Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Então, aquele que se revela aqui usando a serpente é aquele que no Antigo Testamento, no texto hebraico, é chamado de Satã ou Satanás, e no Novo Testamento é chamado de Diabolos, ou Diabo. Ele é aquele que é o adversário. Ele é o inimigo de tudo aquilo que é bom. Ele é aquele que se opõe a Deus, ele é aquele que se opõe a Cristo, ele é aquele que se opõe a todos aqueles que são alvo do amor e do cuidado paternal de Deus. Então ele se volta ali contra a mulher. Ele se volta contra o Senhor, mas ele tenta então se utilizar da mulher para os seus planos perversos, e então entra aqui a tentação. Ele vai tentar a mulher. E ele vai tentar a mulher através de um diálogo. Ele vai conversar com ela. O que disse a serpente? Meus irmãos, é interessante notarmos que a serpente, inicialmente, não chega afirmando nada de modo tão explícito. A serpente, ela vai introduzir uma pergunta, que parece, à primeira vista, uma pergunta sincera para algumas pessoas, parece que ele está tentando fazer uma pergunta como se ele estivesse curioso ou querendo entender realmente aquilo. Mas, como veremos mais à frente, não se tratava de uma pergunta pura de alguém que não conhece algo, que quer entender aquilo. Não. Ela faz uma pergunta cheia de malícia mesmo. A serpente, ou Satanás, distorce o que fora dito pelo Senhor aqui. Esta é a intenção. Ele vai perguntar: não comereis, é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim?
O que a serpente, meus irmãos, está querendo sugerir aqui é o seguinte. Ela sugere que o Senhor havia proibido que eles comessem de toda e qualquer árvore do jardim. Essa é a ideia da serpente aqui. Ela quer como que sugerir isto para Eva. Então ela faz essa pergunta. E fazendo esta pergunta, então, ela vai lançar dúvidas na cabeça de Eva. Como nós veremos na resposta de Eva, parece que a sua malícia e a sua artimanha, a forma que ela abordou, conseguiu fisgar Eva. Contudo, não foi isso que Deus disse, como vimos. A palavra do nosso Senhor, como vimos no capítulo anterior, o Senhor não proibiu ela de comer das árvores do jardim. Na verdade, existia uma ordem. Duas ordens. E a primeira ordem que o Senhor deu foi qual? Verso 16. De toda árvore do jardim comerás livremente. Então não há nenhum impedimento aqui do Senhor dela, Eva, e Adão, o seu esposo, comer das árvores do jardim. Poderiam comer livremente. Mas a serpente então lança uma dúvida na cabeça de Eva sobre a palavra que o próprio Deus havia falado. Ela tenta fazer com que a mulher olhe para aquela declaração de Deus e desconfie de Deus, aquele que é a fonte de toda a verdade. E a palavra de Deus, meus irmãos, é a verdade, uma verdade autoritativa. E toda a criação, especialmente o homem e a mulher, e Adão, neste caso, deveria seguir sempre aquela palavra do Senhor. O Senhor havia dito, de toda a árvore do jardim comerás livremente. Vocês têm liberdade para desfrutar delas. O Senhor primeiro ordena o deleite deles. Deleitem-se na criação, em tudo aquilo que eu criei. Além disso, meus irmãos, nesta pergunta maliciosa aqui da serpente, a serpente então quer sugerir que este Deus, ele é como se fosse um Deus avarento, um Deus egoísta, um Deus que pensa somente em si. Mas vejam como isso é estranho à própria revelação e à própria natureza do nosso Deus. Porque o Senhor, como nós vimos anteriormente, deu tudo ao homem, revelando assim ser um Pai generoso. O Senhor é generoso. Mas a serpente, então, lança sobre Adão e Eva a ideia de que Deus não é tão generoso assim. Mas é um Deus que faz muitas restrições. Satanás dá uma ênfase no ponto negativo do diálogo de Deus com o seu povo. Com Adão e Eva em particular. Porque como vimos, qual foi a primeira ordem do Senhor? De toda a árvore do jardim comerás livremente. E então, em segundo, ele vai dizer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Então, primeiro ele dá uma ordem positiva e então diz, olhe, mas não coma desta árvore em particular. Eu só não quero que você se aproxime dela. Não coma dela, na verdade. Esta é a declaração explícita do Senhor, nem mais, nem menos. Não coma. Mas então Satanás tenta fazer com que os olhos de Eva ela se volte apenas para este aspecto negativo do Senhor. E então ela sugere, assim, não ser Deus um pai de amor todo gracioso para com as suas criaturas, mas sim como um pai que simplesmente proíbe. Parece que é isto que faz com que ela fique em dúvida, e isto começa então a tomar conta do coração de Eva naquela ocasião, e como veremos também de Adão, porque ele estava junto a ela. Então ela começa a olhar para o seu Deus, o seu Senhor, de um modo estranho. Eva sabia que o Senhor não havia falado daquele jeito. Por essa razão, então, ela vai responder à serpente, ela vai conversar com Satanás. Os versículos 2º e 3º, então, nos diz, respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele,
para que não morrais. Então ela responde que tinham liberdade de comer do fruto das árvores do jardim, com exceção de uma, a saber, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ela fala que pode comer, mas ela deixa de adicionar a verdade de que poderia comer livremente. O Senhor disse, coma livremente. Ela diz, nós podemos comer. Mas ela não acrescenta a verdade, livremente. Desfrutem, deleitem-se, comam abundantemente de tudo o que eu coloquei. É como se alguma dúvida e o seu coração já estivesse começando a ser inclinado a alguma estranheza, à liberdade que o seu Deus deu a ela ali no jardim. E como que, para revelar e reforçar um pouco mais isso, ela vai acrescentar palavras, as palavras de Deus. Pois o Senhor havia dito que não podia comer. Não havia nenhuma proibição, por exemplo, de tocar no fruto. Mas Eva acrescenta. Nós não sabemos com certeza se, de repente, Adão ele foi quem ouviu isso e passou para ela de uma forma talvez diferente. Olha, Eva, o Senhor disse não podemos comer nem tocar. Nós não sabemos, a Escritura não nos revela. Fato é que ela apresenta aqui esta ideia. Ela distorce o que o Senhor falou. Como que tentando acrescentar um rigor maior à proibição de Deus. Um rigor maior àquilo que o Senhor falou. Parece que ela só está olhando, ou está focando mais no aspecto negativo da proibição de Deus. Quem nos apresenta um pouco esta ideia é o pastor Dr. Sinclair Ferguson, no livro Somente Cristo, Legalismo, Antinomianismo e a Certeza do Evangelho. É interessante que ele vai nos apresentar a ideia de que Eva, ela passou a olhar para o Senhor de um modo estranho e que legalismo e antinomianismo são revelados no princípio, ali naquela atitude de Eva no jardim. É interessante notarmos, e então Sinclair escreve dizendo o seguinte, ora, Eva viu apenas uma ordem negativa. Um pequeno objeto bem próximo dos olhos pode tornar invisíveis todos os outros objetos maiores. A visão da árvore proibida estava afora, impedindo a visão de um jardim cheio de árvores. Eva agora não tinha condições de enxergar as flores por causa de uma árvore. Agora seus olhos estavam voltados para o Deus legislador e juiz negativo. Tanto na mente quanto nos sentimentos, a lei de Deus estava agora divorciada de sua pessoa, cheia de graça. Agora ela achava que Deus não lhe queria dar nada. Então ela começa a olhar para Deus como se Deus fosse um Deus que restringe apenas, um Deus que não concede livremente as coisas para ela. Então ela começa a revelar um coração agora que se inflama com estas coisas, então é como se ela fosse conduzida a querer desobedecer ao seu Deus agora, porque ela pensa assim, Ele está simplesmente me limitando as coisas. Ele me proíbe. Ele me proíbe. E então Sinclair vai dizer, isso é fruto de uma compreensão inadequada de quem Deus é e de todos os benefícios que nós recebemos das suas mãos paternais. Ela começou a ver Deus como um tirano. Ela começou a ver Deus como um mal. E começou a pensar então, das mãos deste Deus mal, não vem aquilo que é bom para o meu proveito. Esta é a reação, isto é o que se revela no coração dela. Então isso revela um coração que é anti-lei, e por essa razão, antinomianismo. É anti-lei, oposição à lei. E então ela é conduzida à transgressão dessa lei, porque ela não admite aquilo. A raiz de seu antinomianismo, oposição à lei e transgressão da lei, aí ele vai dizer, Sinclair, estava realmente no legalismo
que obscureceu o seu entendimento. Embotou os seus sentidos e destruiu a afeição que ela nutria por seu Pai celestial. Ela começou a ver Deus como um Deus que impõe, como um Deus que exige coisas dela. Então ela não se satisfaz com aquilo e se opõe à lei. Então ele vai dizer, a raiz então do antinomianismo de Eva, a raiz da sua oposição à lei é o seu legalismo. Então ele vai continuar dizendo, então, a semelhança de uma filha mal criada com um pai super generoso, ela se comporta como se quisesse dizer, o Senhor nunca me deu nada. E insiste que devo conquistar tudo o que eu queira ter. O Senhor não me dá nada e exige que eu faça algo para alcançar o que eu quero. Então Sinclair continua dizendo, pode ser que não seja o tipo de legalismo que estamos acostumados a ver, mas ele está na sua raiz. Porque o que a serpente causou na mente, nos sentimentos e na vontade de Eva foi um divórcio entre a vontade revelada de Deus e o seu caráter de graça e generosidade. A ideia é, quando nós separamos Deus da sua lei, ou nós seremos legalistas, ou nos oporemos à lei. Ou seremos legalistas, ou nos oporemos à lei, como antinomianos. A confiança em Deus foi transformada em desconfiança quando ela olhou para a lei nua e crua. Não coma do fruto que está no meio do jardim, porque no dia em que comeres, certamente morrerás. Em vez de ouvir a lei que sai dos lábios do Pai Celestial, cheio de graça. Isso muda tudo. Sabendo de quem vem a lei, isto deve mudar muito do nosso relacionamento com esta lei e o modo que olhamos para a lei. Então ele vai dizer, é isto que está na raiz do legalismo e o controla. A incapacidade de enxergar a generosidade de Deus e seus planos amorosos para a nossa vida. A incapacidade de enxergar a generosidade de Deus. Então, eu tenho que fazer algo. Esse Senhor exige algo de mim. Mas Ele exige algo de mim e eu não vou então conseguir fazer isso, eu não vou me submeter a essas exigências que Ele faz, e então a pessoa é um antinomiano. Então, ele vai dizer, o antinomianismo e o legalismo são irmãos gêmeos. Qual o problema? Equívoco quanto a quem Deus é. Uma compreensão inadequada de quem é o Senhor. E qual a cura? Ele vai dizer, a mesma cura do antinomianismo é a mesma cura para o legalismo. Ele vai falar, é o Evangelho, é a nossa união com Cristo. Eva, meus irmãos, foi tomada. O seu coração foi pervertido. Ela caiu nas sutilezas e malícias de Satanás. A ponto de não somente distorcer a palavra do Senhor, acrescentando algo como que se estivesse dizendo assim, esse Senhor exige muitas coisas de mim e Ele diz ainda que eu não devo tocar. Mas ela também vai falar sobre a punição. Ela estava plenamente consciente de uma punição e que receberiam se desobedecessem, se quebrassem o pacto. A morte era certa, diz a palavra. A quebra do pacto de obras conduziria à morte física, conduziria à morte espiritual, conduziria à morte eterna. Mas Eva, provavelmente aqui, já cedendo à tentação de Satanás, deixa de falar. É como se ela desacreditasse de que esta punição é devida sobre ela. Ela deixa de falar, certamente morrerás. Ela disse, para que não morrais. Ela intensifica a proibição e é como se tentasse de alguma forma amenizar o juízo que cairá sobre aqueles que transgridem o pacto do Senhor.
ela não diz, certamente morrerás. Mas uma coisa a serpente faz, sagaz, vendo que ela já caiu ali na sua malícia, a serpente não deixa de utilizar o certamente, mas para negar a verdade. O que é que a serpente diz? Então, a serpente disse à mulher, é certo que não morrerás. Certamente você não vai morrer. Veja só. O que inicialmente ela começou lançando uma pergunta, uma dúvida, e gerou uma dúvida no coração de Eva, agora declaradamente, explicitamente, vai negar Deus e a sua palavra. A serpente lança uma mentira bem direta. Ela diz que Deus é mentiroso. Ela vai atacar aqui o próprio caráter de Deus. A palavra do nosso Senhor nos diz, Deus não mente, Deus é santo. Deus não pode fazer aquilo que é contrário à sua própria natureza. Deus é todo verdade. Então ele não pode ser acusado de mentiroso, como a serpente acusa Deus aqui. Jamais. E ela também ainda o acusa de ser um tirano egoísta, contrário também à natureza de quem este nosso Senhor é. Como a serpente é maliciosa, tendo em vista a destruição deste perfeito relacionamento de Deus com o homem e a mulher. Então ele continua dizendo, é certo que não morrerás, porque Deus sabe que no dia em que dele comeres se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Deus sabe, se vocês comerem, Ele sabe que vocês conhecerão, e sabe que vocês serão como Deus. Vocês serão como Ele. Ele não quer que vocês comam disto. Ele não quer que vocês sejam como Ele, não. Esta é a razão dele proibir que vocês comam disso. Comam do fruto. É simplesmente uma ação egoísta de Deus. Ele não deseja isto. Ele não quer que vocês sejam como Ele. A serpente sugere. Mas o homem já havia sido criado à semelhança do próprio Deus. O homem foi criado à semelhança de Deus. Homem e mulher foram criados à imagem de Deus, mas de forma alguma poderiam ser iguais a Ele. Isso é certo. O que Satanás sugere aqui é uma impossibilidade. Deus é um Deus que é elevadíssimo demais. Deus é um Deus que é independente. Deus é um Deus que é autossuficiente. Deus é um Deus que é autônomo. E a serpente então vai sugerir que Eva teria autonomia caso comesse do fruto. Você será independente como Deus é independente. Você será autônomo como Deus é autônomo. Coma do fruto. Ele vai dizer, vocês terão uma autonomia moral. Vocês poderão, então, fazer e decidir, caminhar segundo a sua própria cabeça sobre o que é mal e o que é bom. Não segundo as regras de Deus, não segundo Deus, mas segundo aquilo que vocês determinarem. Por que razão? Porque vocês serão como Deus, autônomos. Vocês serão independentes, autossuficientes. Que loucura! Mas foi isto que Satanás sugeriu. Aqui está a mentira. Francis Schaeffer escreve que ela será semelhante a Deus. É claro que é uma mentira, porque o conhecimento experimental do mal não é o que faz de Deus Deus. Deus é Deus porque é infinito, independente. Nesse ponto, nenhum ser criado jamais será capaz de ser como Ele. Mesmo na área do conhecimento, o que Satanás disse é uma mentira. Por quê? Porque Deus é infinito e conhece todas as possibilidades e não é restringido por limitação. Nós, contudo, com todo o nosso conhecimento, ainda somos limitados e sempre o seremos. Assim,
O que Satanás disse é uma meia-verdade e uma mentira completa. Mentira de Satanás para Eva. Mas, meus irmãos, Eva ela escuta os conselhos de Satanás e nós percebemos ela cedendo a isso. Se nós estivéssemos no lugar dela, provavelmente nós também cederíamos à tentação de Satanás. Eva cedeu à tentação de Satanás no princípio. Eva cedeu àquilo que ela fala. Eva cedeu aos conselhos de Satanás no princípio. E nós, quanto a nós fazemos igual a Eva. Hoje, semelhantemente a Eva, muitas vezes nós ficamos dando ouvido aos conselhos da serpente, aos conselhos de Satanás, muitas vezes na nossa caminhada. O Senhor, através da sua palavra, nos diz: anda nos meus caminhos e terás vida. Anda nos meus caminhos e serás bem-aventurado. Anda nos meus caminhos e serás feliz. Anda nos meus caminhos e terás plena comunhão comigo. Foge disto, senão morrerás. Me ame. Desfrute das minhas delícias, desfrute daquilo que eu ordenei para você. O Senhor, Ele nos dá conselhos e muitos, através da sua lei, apresentando-nos um modo que nós devemos viver, um modo que é agradável a Ele e que também nos é de grande benefício. Mas muitas vezes o que é que nós fazemos? Nós abandonamos os conselhos de Deus. O Senhor diz: não terás outros deuses diante de mim. Satanás então chega e sugere: não é um problema você colocar a sua esposa num alto e sublime trono como se fosse o seu Deus. Não! Você deve cuidar dela, não é? A palavra nos diz. Mas e quantos por aí idolatram a sua esposa como se fosse um ídolo? E o contrário também, a mulher como seu marido? Ou muitos que idolatram os filhos que são bênção do Senhor, mas é como se fossem uma divindade para ele. É mais importante sacrificar o zelo por meu Deus a sacrificar qualquer coisa para o meu filho. Então eu não vou proibir ele de determinadas coisas, eu vou dar a ele o que ele precisa, ele necessita disso, então eu vou preencher ele com essas coisas que ele quer, ele pede. O filho acaba se tornando um Deus diante dos pais. Muitas coisas podem se tornar ídolos. O nosso coração é uma verdadeira fábrica de ídolos. Satanás sugere: você precisa disto. E nós abraçamos quando a palavra diz não. A palavra do Senhor diz para nós, homens adultos, e diz para crianças jovens: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Mas o que é que Satanás sugere muitas vezes para vocês, crianças? Ele pode dizer: não obedeça a seu pai. Faça a sua vontade. Peça o que você quiser. Faça o que passar na sua cabeça. Se na sua cabeça passou a vontade de fazer alguma coisa, vai e faça, não se importe com o que o seu pai vai dizer. Essas promessas de vida no mandamento, no 5º mandamento, não são reais, não. Nós não podemos, e vocês, crianças, não podem dar ouvidos à malícia do inimigo de nossas almas, de Satanás. Aquilo que deve seguir e guiar a sua vida não é o que os homens ímpios, usados por Satanás, falam, mas aquilo que seu pai fala à luz da Escritura. Aquilo que o Senhor manda à luz da Escritura, aquilo é bom para você. Esses são os conselhos que vocês devem seguir dos seus pais, daqueles que amam vocês e que querem conduzir vocês numa vida de temor ao Senhor. Satanás tenta nós muitas vezes
abandonamos então os conselhos de Deus e começamos a alimentar a nossa mente, o nosso coração com os conselhos de Satanás, ele nos tentando. Então, preenchemos o nosso coração com essas verdades e com essas mentiras de Satanás e então nós somos conduzidos à prática. A prática de tudo aquilo que é contrário ao Senhor. O pecado de Eva começou no seu coração e redundou em prática. Rebelião contra o seu Senhor. É assim que acontece conosco também. O conselho satânico de que eles seriam autônomos era uma verdadeira mentira. O bom conselho de Deus então foi trocado por um conselho maligno e escravizador. Tornaram-se escravos do pecado, liberdade nenhuma. Notemos, primeiro, que como esse texto vai nos revelar que o homem ele sempre dependeu de conselhos. No princípio, conselho de Deus e conselhos de Satanás. E notem uma segunda coisa, conselhos podem mudar a nossa vida. O conselho de Satanás mudou a cabeça de Eva e de Adão. E isto mudou a vida deles para sempre, mas não somente a deles, mas também a nossa. Saibam, meus irmãos, que conselhos, assim como no princípio, homem precisava de conselho e deveria se dedicar ao conselho de Deus e não se dedicou, e que conselhos mudam vida, essa é uma realidade ainda hoje. Saibam, então, que conselhos podem nos lançar num abismo ou podem nos levar a Deus. Conselhos são importantes. Mas com quem nos aconselhamos? Com quem nós buscamos a instrução para sabermos como devemos viver nesta vida? Você tem procurado homens que temem ao Senhor, que te aconselham à luz da Escritura? Você tem buscado na Escritura conselhos práticos sobre como você deve viver nesta vida? Meus irmãos, a Escritura Sagrada ela tem tudo aquilo que precisamos para vivermos nesta vida de modo reto. Qual é a coisa principal que as Escrituras nos ensinam? Terceira pergunta do breve catecismo. A coisa principal que as Escrituras nos ensinam é o que o homem deve crer acerca de Deus e o dever que Deus requer do homem. Instruções práticas nós temos explícitas e outras implícitas. Mas conselhos nós temos. Nós não devemos então seguir o conselho dos ímpios. Não devemos nos assentar na roda dos escarnecedores. De forma alguma. Mas devemos então seguir os conselhos de Deus, que muitas vezes fala conosco através da sua palavra lida e meditada, através da instrução de um irmão ou uma irmã que nos instrui, ou através da pregação da sua palavra. É o conselho que nós devemos seguir. Não devemos dar ouvidos a Satanás. Não devemos dar ouvidos aos seus servos. Porque isso pode, dando ouvidos aos inimigos de Deus, que são nossos inimigos, pode te levar à ruína. Assim como aconteceu com Adão e Eva no princípio. Eles não acreditaram em Deus, eles rejeitaram Deus. Em quem Adão e Eva acreditaram? Este teste mostrou em quem eles realmente passaram a confiar e a amar. E não foi Deus. O que acontece então? O verso 6 nos diz, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu e deu também ao marido e ele comeu. 1 Timóteo, capítulo 2, verso de número 14, vai nos dizer algo acerca desta ocasião, da tentação de Adão e da tentação de Eva. Ele vai dizer assim, 1 Timóteo, capítulo 2, verso de número 14. Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. É interessante notarmos que Paulo vai dizer que Eva foi enganada.
Mas e quanto a Adão? Adão não. Adão não foi enganado. Eva foi seduzida. Adão não. Adão pode ser visto por nós como aquele que cometeu o pecado mais grave em certo sentido. Ele não foi enganado pela serpente, mas cedeu à tentação deliberadamente, conscientemente. Foi isto que ele fez. E ele permitiu então que Eva e então ele, junto a Eva, cometessem pecados terríveis contra o Senhor naquela ocasião. Como escreveu William Perkins, ele vai falar sobre os pecados cometidos ali. E ele vai dizer assim, qual foi o primeiro pecado? Ele vai dizer, o primeiro pecado é a incredulidade, porque duvidaram e desconfiaram da verdade e da palavra que Deus tinha lhes falado. O segundo é o desprezo contra Deus, porque acreditaram nas mentiras do diabo em vez de acreditar nele. Pois quando Deus disse, no dia em que dela comeres, certamente morrerás, isso para Eva foi como nada. Mas quando o diabo disse, certamente não morrereis, ela se apegou a isso. E terceiro, é orgulho e ambição, pois comeram o fruto proibido para que pudessem ser como Deus, a saber, como o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quarto, é a ingratidão. Deus os tinha feito criaturas excelentes à sua própria imagem, mas eles desprezaram ser como ele, a menos que pudessem ser iguais a ele. O quinto é a curiosidade, por meio da qual desejaram maior sabedoria do que a que Deus lhes tinha dado na criação e maior medida de conhecimento do que Deus tinha lhes revelado. O sexto é a blasfêmia injuriosa, porque concordaram com a declaração do diabo, na qual acusou Deus de mentira e inveja. O sétimo é o assassinato, pois, por meio deste pecado, eles privaram a si mesmos e aos seus descendentes da comunhão e das graças do Espírito de Deus e trouxeram sobre si mesmos a eterna ira de Deus. O oitavo é o descontentamento, porque buscaram uma condição melhor que aquela em que Deus tinha lhes colocado. Em uma palavra, neste único ato, está contida a quebra de toda a lei de Deus. Adão e Eva, no princípio, quebraram toda a lei perfeita de Deus num único ato. Meus irmãos, nós falamos aqui Eva sendo seduzida, Eva cedendo às tentações de Satanás, mas e quanto a Adão? Onde estava Adão neste momento? Meus irmãos, o texto hebraico nos conduz a concluirmos a verdade de que Adão não estava longe cultivando alguma área do jardim. Adão estava pertinho de Eva. A ideia é que Adão estava ao lado de Eva. Na ocasião em que a serpente se aproximou de Eva, Adão estava ali. E a serpente sagaz, sabendo que ele era o representante de toda a humanidade, ao invés de se dirigir a ele, se dirige à mulher. E o que é que Adão faz? Adão não faz nada. Adão foi aquele que foi colocado no jardim para proteger o jardim. Mas não somente isso, como homem, ele deveria proteger a sua mulher. Mas o que Adão faz? Nada. Ele fica em silêncio. Ele fica calado. Ele não parte para cima da serpente. Ele não se opõe a Satanás. Ele não rebate a Satanás com argumentos. Ele ouviu do Senhor as palavras que o Senhor mesmo disse e revelou a ele. Ele poderia então se opor à serpente dizendo, arreda-te, Satanás.
A palavra do Senhor disse isto. Adão deveria imitar o segundo Adão, Cristo, quando foi tentado pelo mesmo Satanás no deserto. E a condição de Cristo no deserto era totalmente diferente da condição de Adão e Eva aqui. Eles tinham tudo para se deleitar. Cristo estava 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber. Foi tentado, mas ele argumentou, baseado na Escritura, e venceu a tentação de Satanás. Adão caiu no jardim enquanto Cristo perseverou estando no deserto. Ele deveria rebater Satanás. Ele deveria proteger a sua mulher naquela ocasião. Mas não somente Adão falhou aqui, falhou miseravelmente. A mulher também foi alguém que se apressou. Ela não deveria tomar aquele papel. Ela sabia que foi criada como uma auxiliadora e uma auxiliadora idônea. Ela não deu lugar ao seu marido. Ela não procurou o seu marido. Ó, fala com a serpente aqui, esse negócio está falando comigo. Nunca vi uma serpente falar. Vê o que é isso aí, porque eu não estou entendendo. Os dois falharam, mas o homem era o mais responsável. Por que razão? Porque o homem foi colocado como cabeça. O homem foi colocado como cabeça federal ali, não somente dela, Eva, mas de toda a humanidade. E muitas vezes, a mesma falha que se revelou ali em Adão é a falha que se revela muitas vezes em nós hoje, homens. Quando o homem não guarda e não assume os papéis que deveria assumir como homem. No lar, na educação dos filhos, naquilo que o Senhor colocou nas mãos dele para ele cultivar e guardar. Os homens, nós homens, deveríamos, estando ao lado das nossas esposas, protegê-la. Proteger do mal, proteger do homem perverso, proteger daquele que pratica a iniquidade, proteger a mulher dos conselhos de Satanás, vasculhando o seu coração, tentando investigar se de repente algo atingiu, algo a alcançou, tentando auxiliá-la e livrá-la então de qualquer artimanha de Satanás. Porque o inimigo de nossas almas, meus irmãos, ele se eleva o tempo inteiro e se tem coisa que ele quer fazer é destruir relacionamentos, assim como ele conseguiu destruir o relacionamento de Adão e Eva no princípio. E eles nem tinham pecado. Eram puros. Foram criados em retidão, em justiça. Você e sua mulher, não. Há muitas tentações no coração. Há muitas ciladas. E então você deve assumir o seu papel como homem e livrá-la disto. Você deve ajudá-la. Assim como Cristo santifica a sua igreja, você deve ser aquele que, como cabeça da sua esposa, vai tentar ajudá-la a caminhar em santidade, santificando-a, instruindo-a, na verdade, aconselhando, pastoreando o seu coração, livrando-a do mal. Isso é o que deve ser feito. Isso é o que nós devemos fazer. Isto é uma responsabilidade dada ao homem. Adão falhou. Adão falhou no princípio. E o que isso ocasionou? Ela comeu do fruto e ele, ao invés de ouvir o conselho do Senhor, ele, ao invés de ouvir o conselho do seu Deus, ele escuta Satanás, não o impede e aceita aquilo que a sua esposa o deu. O que aconteceu com o homem, então? Aconteceu aquilo que nós chamamos de queda. Pergunta de número 21, do Catecismo Maior de Westminster. Continuou o homem no estado em que Deus o criou no princípio? Resposta. Nossos primeiros pais, sendo deixados à liberdade da sua própria vontade, pela tentação de Satanás, transgrediram o mandamento de Deus,
Como eles transgrediram? Comendo do fruto proibido. E por isso caíram do estado de inocência em que foram criados. Nossos primeiros pais não permaneceram em retidão e santidade. Eles pecaram. E alguém então pode perguntar como podem ter cometido o pecado, como entrou o pecado no mundo, como Satanás foi parar ali. Perguntas são muitas. Respostas, eu não me atrevo a dar muitas delas. Prefiro seguir o conselho de João Calvino. Me calo onde a Escritura se cala e falo até onde ela fala. Para não falar bobagem e achismo. Mas o fato é, um pecado foi cometido ali. O Senhor, sendo um Deus soberano e onipotente, poderia ter impedido aquilo ou não poderia? Poderia. Contudo, o Senhor não impede, mas deixa Adão e Eva livres. Eles possuíam plena liberdade no jardim. Sendo homens e mulheres livres, eles poderiam então escolher seguir a lei de Deus ou não. Escolher viver em retidão ou pecar. Eles foram criados, meus irmãos, no princípio, com a capacidade de não pecar. Mas ainda assim pecam, é diferente de nós. Nós nascemos pecadores e totalmente inclinados para o pecado. Eles foram criados com a possibilidade de não transgredir a lei de Deus. Foram criados, então, com a capacidade e toda a potência necessária para cumprir a lei de Deus, mas com a possibilidade de transgredi-la, diz os nossos catecismos. Eles pecaram e, como falei já, o pecado deles começou no coração deles. Mas nenhuma árvore tornou-se desejável para eles. Agora apenas a proibida era desejável e então eles comem do fruto e caem. Tornam-se então totalmente depravados. Depravação total. Esta é a condição de todo aquele que não conhece a Cristo. Esta era a minha e a sua condição. Totalmente depravados. O homem que não conhece ao Senhor está nessa condição. Isso não significa que o homem é tão mau quanto possa ser. O homem não é tão mau quanto possa ser. A graça do Senhor, a sua graça comum, restringe o homem de ser tão perverso quanto poderia ser. Mas o pecado atingiu todas as faculdades do homem. O pecado atingiu o corpo, o pecado atingiu a alma, o pecado atingiu a mente, o pecado atingiu o coração, as mãos, os pés, os olhos, tudo. A queda então reduziu o homem a um estado de pecado e miséria, diz os nossos catecismos. Pecado e miséria. Mas então, em que consiste o pecado desse estado que o homem caiu? O nosso catecismo responde: o pecado deste estado em que o homem caiu consiste na culpa do primeiro pecado de Adão, na falta de retidão na qual este foi criado, e na corrupção de toda a sua natureza, pela qual ele se tornou inteiramente indisposto, incapaz e oposto a todo bem espiritual e inclinado a todo o mal. E isso continuamente, o que geralmente se chama pecado original, do qual procedem todas as transgressões atuais. O homem se encontra nesta condição. Paulo vai falar isto em Romanos capítulo 3, do verso de número 10 até o verso de número 18, como está escrito: não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos a destruição e miséria. Desconhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus
olhos. Esta é a condição do homem que não conhece a Deus. Eu repito, todos nós caímos com Adão. Todos nós estávamos nesta condição de pecado. Pecado original. E ainda sofremos com as consequências dele. Porque este pecado, meus irmãos, nós não podemos imaginar que foi um pecado cometido por Adão e que o Senhor ficou em Adão. Nós caímos com Adão. A pergunta de número 22 do Catecismo Maior diz: caiu todo o gênero humano na primeira transgressão? Resposta: havendo o pacto sido feito com Adão. Que pacto é este? O pacto de obras, que falei em Gênesis capítulo 2, versos 16 e 17. Como representante, não para si somente, mas para toda a sua posteridade, todo o gênero humano, descendendo dele por geração ordinária, pecou nele e caiu com ele na sua primeira transgressão. Então nós não podemos perder de vista a verdade bíblica de que Adão era o nosso representante. Se ele caiu, eu e você caímos com ele. Eu e você. Adão, ele foi constituído como o cabeça federal ou o representante federal de toda a humanidade, de modo que a sua atitude foi determinante para todos nós. Isso é o que argumenta Paulo em Romanos capítulo 5, do verso 12 ao 21. Ele nos mostra essa realidade. Adão, como Cristo, o cabeça federal ou o representante oficial. Se nós negarmos a realidade de que Adão é o nosso representante, devemos ser coerentes e também negar Cristo, o segundo Adão, como o seu representante. Muitas pessoas tentam fazer isso. Eu não tenho culpa alguma. O que é que eu tenho a ver com Adão? Então você nada tem a ver também com Cristo. Cristo não o representa. Nós caímos, meus irmãos, e nós sofremos o pecado original. Mas também sofremos, e o mundo sofre hoje. Porque todos os nossos pecados têm o mesmo fundamento, a mesma raiz, esta primeira transgressão. Qual a razão de todos os problemas e pecados que enfrentamos hoje? É o pecado original. Muitas misérias e punições o homem experimenta por causa do pecado original. E as punições deste pecado original nós experimentamos aqui, nesta vida. E há interiores punições, e há punições exteriores por causa desta transgressão. Há punições interiores no homem. Há uma cegueira do entendimento. O homem não conhece o que é bom. O homem não abraça o que é bom. O homem, ele está distante do Senhor. Há sentimentos depravados. Desejos e sentimentos totalmente desregulados, longe da verdade do Senhor. Há fortes ilusões nutridas no coração e nas mentes dos homens por causa deste pecado, punição de Deus sobre o homem nesta vida. Dureza de coração. O homem não amolece o coração diante da bondade do Senhor, bem como das suas advertências, não. O pecado o colocou nesta condição. Remorso na consciência, afetos baixos por Deus, imoralidade, muitas, culpa, falta de comunhão com Deus. Aspectos internos desta punição de Deus por causa do pecado que nós, eu e você, cometemos no princípio. Os homens experimentam isto que não conhecem a Deus. Nós experimentávamos isto e ainda há resquícios de tudo isto em nós. Mas não somente há punições interiores, há exteriores também. O pecado original trouxe confusão para casamentos e há o que hoje? Casamentos destruídos. Por causa do pecado original e de todas as consequências dele. Homens
rejeitando mulher, mulher rejeitando o homem, se tornando inimigos uns dos outros, o homem não assumindo o seu papel, a mulher também não fazendo o papel dela, egoísmo, ressentimento, falta de disposição para perdoar, conflitos muitos. Todo o conflito que você vê num casamento hoje é fato e você vai poder saber qual a origem disso. Pecado original. Consequência aqui, tudo que tenho experimentado hoje por causa da rebelião contra o meu Deus. E quando nós olhamos para a inimizade que há hoje entre famílias, entre pais e filhos, entre primo e prima, entre tio e tia, entre avô e neto, inimizade familiar. O que é isto? Pecado, fruto do pecado original, cometido por nós no princípio. E nós sofremos hoje com tudo isso. E quando falamos sobre inimizade na igreja de Cristo, raiva do outro, ressentimento, rancor, indignação, falta de disposição para perdoar. O que é isso? Senão também fruto do pecado original e consequências dele no meu e no seu coração ainda hoje. E quando falamos sobre enfermidades no corpo, e quando falamos sobre enfermidades na alma, isto não é fruto da criação boa de Deus, mas fruto da transgressão do homem. Deformidades, crianças doentes, pessoas nascendo totalmente deformadas, problemas na alma, angústias infernais na alma de muitas pessoas. Pecado. Fruto deste pecado original, todo o mal que o mundo sofre hoje é fruto disto. E quando olhamos para a pobreza, e quando olhamos para a miséria no mundo, o que é isto, senão a culpa e o fruto deste pecado no princípio? Quando você passa por um lugar e você vê homem e mulher na rua, apodrecendo, morrendo de fome e muitas necessidades, não deveria ser assim, não. Isso nunca deveria acontecer. Isso não deveria existir. Fruto do pecado no princípio. Todos os males, tudo isso e muito mais, fruto do pecado original. Como encontrar redenção e libertação desta condição? Como então ser libertos e livres disto? Como se livrar da culpa e das consequências de tudo isto? Não é como Adão e Eva fizeram. O que foi que eles fizeram? O verso 7 então conclui. Abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Então, depois de Adão e Eva terem comido do fruto proibido, o efeito foi imediato. O que foi que aconteceu? Foram dominados por uma vergonha profunda. Um profundo sentimento de vergonha tomou o coração deles. Antes, eles já tinham consciência da nudez. Mas havia o quê? Não havia o quê? Não havia vergonha alguma. Versículo de número 25 do capítulo 2. Ora, um e outro, homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam, diz o texto. Mas o que acontece aqui agora? Vergonha. A vergonha que sentiram foi uma reação imediata de uma consciência culpada diante do seu Deus. Houve rompimentos aqui. Um rompimento horizontal entre homem e mulher, um rompimento vertical entre o homem e mulher e o seu Deus. E o mais grave foi esse rompimento vertical com o seu Senhor. Então, culpados por isso, eles tentam achar um remédio. Como curar isso? Como cobrir a minha culpa? Eles cobriram-se então de folhas de figueira. Mas a realidade é que nada feito com as suas próprias mãos poderia cobrir a culpa deles, o pecado deles. Nada.
A folha de figueira não pode cobrir o meu e o seu pecado. Nós não precisamos de folhas de figueira, mas o que é que eles precisavam, e isto será providenciado por Deus? Eles precisavam de Cristo. É exatamente disto que eu e você precisamos. É exatamente disto que o mundo que está mergulhado em iniquidade precisa. Não de folhas de figueira como alternativa para a salvação, mas de Cristo. Então, como é que o mundo pode ser redimido? Como o mundo pode ser transformado? Como pode acontecer mudança? Não é como muitos imaginam dizendo, redimindo a cultura, redimindo a literatura, redimindo a ciência, redimindo isso, redimindo aquilo. Tem que haver redenção no coração do homem para que essas áreas possam ser transformadas. É necessário a redenção no coração daqueles que não conhecem ao Senhor, para que haja uma real mudança em cada uma dessas áreas que nós aguardamos mudança e redenção. E não há redenção, e não há perdão, e não há cobertura, e não há justificação se não for em Cristo. O mundo pode tentar criar todos os modos. As religiões falsas podem inventar diversas formas para aplacar a sua consciência culpada, mas a palavra do nosso Senhor com clareza afirma, e nós devemos testificar e testemunhar disto o tempo inteiro. O que é que o mundo precisa? Quando este mundo será redimido, quem pode redimir este mundo? Eu repito, Cristo, Cristo, Cristo e este crucificado. Ele é o Redentor de Adão e Eva. Ele é aquele que pode cobrir a vergonha deles. Foi Cristo quem cobriu a minha e a sua vergonha. Ele cobriu a minha e a sua vergonha quando sobre nós imputou a sua perfeita justiça. Quando nos perdoou os pecados e a sua perfeita justiça imputou sobre nós, recebendo sobre si a imputação da nossa iniquidade e a punição que nos era devida. Cristo. Cristo somente. Redentor dos nossos primeiros pais, é também o meu e o seu Redentor. Se você não conhece a Cristo, você jovem, você criança, você adulto que não conhece a Cristo, não tente fazer com as suas próprias mãos algo que possa livrar você da condenação. Apegue-se a Cristo, somente a Cristo. Amém. Oremos, meus irmãos, ao nosso Senhor. Nosso bendito Deus, nosso amado Senhor, nós pecamos contra o Senhor no princípio, nos rebelamos contra o Senhor, tornamos-nos teus inimigos. Mas o Senhor foi gracioso e nos salvou. Te damos graças, Pai, por isso. Te damos graças por Cristo Jesus, o nosso Redentor. Aquele que, ao se entregar na cruz, cobriu a nossa vergonha e nos apresentou a Ti como homens e mulheres vestidos com a sua justiça. Louvamos-te, Senhor, por Cristo Jesus. Te louvamos por Tua bondade. E te pedimos, Pai, que o Senhor salve aqueles que não conhecem a Ti. Que eles abandonem as folhas de figueira e possam então se abraçar a Cristo e a Cristo somente. É o que nós te pedimos, Senhor, e fazemos isto em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.